Jogo Limpo com Fabiano Rossi, oferecimento Oliveira Transportes. Os pequenos detalhes é que fazem a diferença. Está no ar o programa Jogo Limpo aqui na sua Imagem TV. Para nós é sempre motivo de muita alegria e muita honra receber a sua audiência e a sua companhia. Hoje é quarta-feira, 16 de março. O país acaba de passar por um momento que com certeza vai marcar a sua história. A última manifestação pelas ruas do nosso país reuniu mais de 6 milhões de pessoas, segundo os organizadores, e 3,5 milhões, segundo a Polícia Militar. Aqui no Espírito Santo foi a maior, proporcionalmente falando, 120 mil pessoas estiveram nas ruas do Espírito Santo, pelas ruas aqui da Grande Vitória, manifestando contra o governo federal, contra a presidente Dilma, o ex-presidente Lula e também contra a corrupção. E esse é o tema do nosso programa de hoje. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o procurador da República, doutor Ercílio de Souza, que coordena a campanha 10 medidas contra a corrupção. Converso também com a advogada, professora de Direito Constitucional e também conselheira da OAB, Mariane Rios. Eles vão falar um pouco sobre essa conjuntura política e no âmbito jurídico que está acontecendo no nosso país. Converso também com o presidente do PT aqui no Espírito Santo, Genivaldo Nievori, que vai falar um pouco sobre como o partido está lidando com esse momento difícil. E ainda conversamos com o deputado federal Max Filho, do PSDB, comentando sobre como a oposição está lidando com esse momento do nosso país. O programa Jogo Limpo já está no ar, não saia daí, é só o tempo de rodar a vinheta. Muito bem, como nós anunciamos, a gente abre esse primeiro bloco do programa Jogo Limpo de hoje, conversando com o procurador da República, do Ministério Público Federal, doutor Ercílio de Souza, e também com a advogada e professora em Direito Constitucional e também conselheira da OAB, Mariane Rios. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, viu? Para nós é uma alegria recebê-los. Obrigado. Conversando um pouquinho com o doutor Ercílio, procurador, o senhor coordena a campanha, 10 medidas contra a corrupção, que inclusive já veio ao nosso programa para falar um pouco sobre esse assunto, inclusive. Nós acabamos, há pouco tempo, de vivenciar uma manifestação histórica no nosso país contra a corrupção. Inclusive, eu até brinquei exaltando muito, o trabalho do juiz Sérgio Moro, lá do Paraná. Como que o senhor, que coordena essa campanha, que vivencia, na prática, essa questão do combate à corrupção, enxergou essas manifestações, doutor Ercílio? Pois é, o que ocorre é que o Brasil tem hoje como principal preocupação a questão da corrupção mesmo. Pesquisas recentes demonstraram isso, inclusive colocando a corrupção à frente de problemas como educação, saúde, que são problemas endêmicos entre nós. Isso porque a população entendeu, Fabiano e ouvintes, que a corrupção é um problema transversal. Quer dizer, a corrupção ocasiona uma série de outros problemas estruturais que nos assolam e que nós não vamos ser um país, de fato, progressista se nós não combatermos esse vício. Nós somos democráticos, nós somos republicanos, mas nós somos corruptos, diz a ONU e diz a ONG Transparência Internacional. Agora, doutor Ercílio, o senhor acha que esse momento de manifestações aí que, segundo a PM, mais de 3,5 milhões de pessoas estiveram nas ruas nesse domingo de manifestação, mas, segundo os organizadores, mais de 6 milhões. A gente acelera talvez o processo para corrigir esse problema a nível nacional? O senhor acredita nessa possibilidade? É um passo adiante, porque o poder é do povo, diz a Constituição. E é um poder inalienável, quer dizer o seguinte, o poder continua a ser do povo. Então, quando as pessoas saem às ruas em massa e expressam uma vontade, neste caso uma vontade expressiva mesmo, pelo impedimento, dentre outros motivos, pelo impedimento da presidente da República, isso é algo extremamente ponderável, porque não vou entrar aqui na seara da Mariane, mas o impedimento é uma questão jurídica, mas uma questão eminentemente política. Tanto que os tipos penais lá da Lei 1079 são tipos que a gente chama de abertos no direito. Quer dizer, afrontar, por exemplo, a lei orçamentária, isso é algo bastante amplo. Então, as pessoas entenderam isso. Essa é uma pauta atual, é uma questão extremamente crítica. Impedimento de presidente não é algo banal, não é algo para ser tratado como se fosse algo banal, porque não é. Isso é um tratamento extremamente crítico, mas se precisa ser feito, e o dono do poder é que tem que dizer sobre isso,
é preciso ser tratado. É preciso tratar, esse é tema, né? Esse assunto tem que ser tratado com mais carinho, mais atenção, né? Agora, a doutora Mariane Rios, né, que é advogada e professora também de Direito Constitucional, doutora Mariane, você acredita que esse momento que a gente está vivendo, né, a nível da Constituição, a nível do momento da visão jurídica mesmo, no aspecto jurídico, estamos num momento muito delicado para o nosso país, na verdade? As possibilidades aí são muitas, não são? De acontecer. É um momento delicado, é um momento, como o procurador colocou, não é um momento simples juridicamente. O processo de impeachment é uma das alternativas que, né, se apresenta, mas na realidade existem outras vias também, como por exemplo a questão da ação que corre no TSE, que aí seria um outro movimento, né, que seria um movimento de cassação da chapa, e daí um movimento que caem o presidente e o vice-presidente. E temos o movimento do impeachment, temos uma possibilidade de renúncia, porque é uma possibilidade, né? Então são vários cenários que nós temos hoje, mas não é um cenário agradável de se ver, por um lado, né? Por outro lado, é muito importante, né, o que nós vimos nessa última manifestação, porque a democracia ela se aflora. Ela se aflora. A democracia ela não combina com a inércia, ela não combina com a letargia, ela não combina com o adormecimento, né? A característica da democracia é a vida, a vitalidade. E o nosso poder constituinte, ele nos outorgou uma série de instrumentos para que numa hora como essa, nós pudéssemos lançar mão desses instrumentos, mas sempre com muita cautela. Com muita cautela. Muita cautela. Né? Agora, doutora Mariane, ainda nesse aspecto jurídico, né, se nós formos analisar juridicamente de acordo com a Constituição, havendo, digamos, uma renúncia, vamos simular aqui as hipóteses, né? Havendo uma renúncia da presidente, assume o vice-presidente Michel Temer, correto? Isso. Ele cumpriria o mandato? Cumpre até o final. Ele cumpre o mandato, né, os 4 anos completos do mandato presidencial. Havendo o impeachment da presidente, a mesma coisa. A mesma situação. Agora, havendo a cassação da chapa, de acordo com as denúncias, né, até mesmo do que está acontecendo lá no TSE, né, fora a Operação Lava Jato, que nós vamos comentar depois, mas ainda no âmbito do TSE, haveria a chapa, ou seja, a presidente e o vice seriam tirados do poder. Isso. Né, assumiria o presidente da Câmara. Da Câmara. E aí vai depender em que momento isso ocorre. Se isso ocorre nos 2 primeiros anos, então assume o presidente da Câmara, ele tem 90 dias para convocar novas eleições. Se for nos 2 últimos anos do mandato, aí já é uma situação diferente. Assume também o presidente da Câmara, mas ele tem 30 dias para convocar uma eleição indireta. Ou seja, o povo não irá participar, né, dessa eleição indireta. O próprio Congresso Nacional que faz escolha do presidente. O próprio Congresso vai escolher entre eles. Isso. Não pode ser uma pessoa externa. Não, pode. Pode ser. Pode ser um candidato externo, mas o próprio Congresso que vai votar. Ele vai votar. Né? Só que a gente tem um problema nesse meio do caminho, que se por acaso isso acontecer, o atual presidente da Câmara, ele tem, né... Também passa por dificuldades políticas, né? Jurídicas. Jurídicas hoje também. Ele é réu. É verdade. Né? Ele é réu hoje perante o STF. Aí, se por acaso, por alguma articulação ou por uma decisão e tudo mais, ele saia da presidência, saia do poder, na linha sucessória seria o presidente do Senado. Que também sofre problemas. Ainda não é réu, mas é investigado na Lava Jato, né? E aí, então, outra alternativa, na linha sucessória, né, aí seria o presidente do STF. Doutor Cisa, a gente está sem visão aí de futuro. Como você analisa essa situação que a gente comenta agora aqui, hein? Não é uma situação cômoda para a democracia, mas ela é real. Agora, de todo modo, ainda que o presidente da Câmara ou do Congresso, na figura do presidente do Senado, estejam sendo investigados ou eventualmente estejam respondendo a processos penais, se eles estiverem no cargo, eles estão no cargo por inteiro. Então, isso é só um eventual afastamento do cargo dessas pessoas é que ocasionaria a crise. Sucessão, né? Mas ainda que, digamos, o deputado Cunha esteja respondendo ao processo penal, se ele não estiver afastado da presidência da Câmara, ele assume normalmente, porque não tem limitação. Porque não tem uma limitação. É assim? Mas é uma crise, é uma situação de crise mesmo. É complicado para o nosso país, né? Politicamente, nós vivemos um problema na economia muito complexo, né? Que é agravado pela crise política. A questão que eu acho é que a gente vive um problema de crise não só política, não só econômica, mas uma crise de liderança. Nós não temos... A gente vai para a rua, vamos então fazer com que esse governo que está atualmente, ele saia.
Mas qual a alternativa que nós temos, sendo que quem se apresenta como oposição também está numa situação fragilizada em termos de possível envolvimento com a corrupção? Então, cadê as nossas lideranças? Né? A gente vive também um momento de crise de liderança, eu entendo. Com certeza. Não é um momento fácil para o nosso país. Encerrando, o nosso diretor já está dizendo que o nosso tempo do bloco está terminando, mas infelizmente, né? Mas antes da gente encerrar, eu queria comentar, porque o doutor Essias já veio aqui no nosso programa anteriormente, falando um pouco sobre a campanha, né, 10 medidas contra a corrupção. O doutor Essias já soube que a meta foi alcançada e já vai ser apresentada uma proposta ao Congresso, não é isso? Aos deputados. Dia 29 de março, o Procurador-Geral da República entrega as assinaturas formalmente, solenemente, às lideranças, porque as assinaturas são da população. Entrega formalmente e essas lideranças vão levar até o Congresso Nacional. Então, nós já temos tratativas no Congresso Nacional para que esses projetos sejam bem encaminhados. E nós já estamos aí com quase 1.700.000 assinaturas. As pessoas entenderam que a tratativa da corrupção precisa ser uma pauta urgente na nossa sociedade. Isso é muito bacana, né? Tanto dentro da campanha 10 minutos contra a corrupção, com essa quantidade de assinaturas, tanto nas ruas, tantas pessoas pedindo, né, o combate à corrupção. Olha, infelizmente o nosso tempo do bloco acabou. Quero agradecer ao doutor Essias de Souza, procurador da República, do Ministério Público Federal, e também a doutora Mariane Rios, advogada, professora de Direito Constitucional. Obrigado por estarem conosco e esclarecer um pouco esse âmbito jurídico, né, no meio desse momento difícil que a gente passa para o nosso país. Muito obrigado, viu, gente? Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo e já a gente continua com o programa Jogo Limpo, hoje falando sobre esse momento difícil que vive o nosso país. Não saia daí. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo, hoje falando um pouco sobre esse momento que vive o nosso país também, as últimas manifestações que levaram aí multidões para as ruas do nosso país. E a gente conversa nesse segundo bloco com o presidente do PT aqui no Espírito Santo, o ex-deputado estadual Genivaldo Lievori. Presidente, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, agradeço a oportunidade de dialogar com a população capixaba sobre o momento político. Eu sou da época, vivi durante a ditadura militar, onde até o padre da minha paróquia e os amigos que eram um pouco mais velhos do que eu foram presos porque não podia se organizar e se manifestar. Graças a Deus, hoje todos podem ir à rua e livremente se manifestar e colocar seu pensamento. Isso foi a luta e é a luta de todos nós. Nós não queremos retrocesso. Infelizmente, alguns setores vão para a rua pedindo a volta à ditadura. Eles não sabem o mal que isso fez para o nosso país. É legítimo e nós respeitamos a liberdade de manifestação. É isso aí. Agora, presidente, em relação a esse momento, né, que a gente vive no nosso país, e principalmente essas manifestações, essa última manifestação que nós tivemos no nosso país, né? Segundo a PM, cerca de 3.500.000 pessoas seguiram pelas ruas do nosso país, né? Segundo os organizadores, mais de 6 milhões até. Aqui no estado tivemos a maior manifestação proporcional, cerca de 120.000 pessoas pelas ruas da Grande Vitória. E em São Paulo, a maior manifestação da história, inclusive maior até das diretas, né? Cerca de 1,5 milhão aí de pessoas, segundo a Polícia Militar. Ou seja, os maiores pedidos eram contra o governo federal, contra a presidente Dilma, né? Contra o ex-presidente Lula também, contra a corrupção de uma forma geral. Como que o partido do senhor, o Partido dos Trabalhadores, que é o partido, né, da presidente Dilma, do ex-presidente Lula, está encarando esse momento, né? O movimento que ganhou uma força muito grande a nível nacional. Como que o senhor, como presidente do partido aqui no estado, enxerga esse momento? Olha, essa manifestação começou por aqueles que perderam a eleição em 2014. Nós sabemos que quem organiza e financia são a oposição ao governo Dilma. A partir do resultado da eleição, eles não ficaram conformados. Primeiro, questionaram a urna eletrônica, caíram no ridículo. Segundo, a prestação de conta da campanha. E agora, todos os dias, tentam criar um fato novo para tentar interromper o mandato de uma presidenta da República legitimamente aceita. Então, é um golpe que tem parcela do Judiciário, do Ministério Público e da grande imprensa insuflando isso, e foi o que aconteceu agora
para que o ato do dia 13. Ora, é só observar, não precisa ser muito inteligente para dizer que é uma grande hipocrisia na política nesse momento, nesse país. Quando se fala em Lava Jato, nas empresas que financiaram o Partido dos Trabalhadores, foram as mesmas empresas que financiaram o PSDB, o PMDB, o PDT, o PSB. Olha, eu vi alguns políticos do Espírito Santo na manifestação ontem, e o que aconteceu? Eles têm cargo no governo federal, estão mamando nas testas do governo federal e protestando, pedindo impeachment do governo. Olha, a política é a arte, a ciência, a virtude do bem comum. Não é para fazer esse jogo que acaba iludindo. Essas pessoas que estão indo para a rua, a maioria delas votou maciçamente no PSDB, votou no candidato Aécio, que também foi denunciado na Operação Lava Jato várias vezes. O Eduardo Cunha, do PMDB, tem dinheiro no exterior, já foi feita denúncia contra ele. E tinha gente lá apoiando Eduardo Cunha, ou outros políticos. Então precisa ter coerência. Sim. Né? Não dá para que... Olha, Fabiano, foi tudo armação, arquitetado, uma engenharia muito arquitetada. Primeiro, uma suposta delação do Delcídio. Aí só vazou quando envolve o governo, envolve o Lula. Depois vazou envolvendo o Aécio, o Renan, o Michel Temer. Depois o juiz Moro o juiz cometeu um ato ilegal. O ato ilegal é uma condução coercitiva. Depois os promotores de São Paulo, ataque e desrespeito ao ex-presidente Lula. Então, tudo isso para chegar no dia 13 dizendo, olha, eu acho que tem que investigar todo mundo. O presidente Lula, mas tem que respeitar. Não dá para fazer esse jogo de simulação que estamos assistindo aí. Por isso que os movimentos sociais vão para a rua, vão denunciar essa tentativa de golpe que querem fazer. Golpe por quê? Porque tem medo do presidente Lula, o presidente que mais fez por esse país. Tirou 25 milhões da miséria, 40 milhões ascenderam socialmente. Nunca, nenhum governo, tanta investigação teve como hoje. Então, nós precisamos ser honestos com a sociedade. Tem dois projetos. Um projeto que é um projeto para elite, e a maioria era elite que foi. As pesquisas demonstraram, a maioria ganha mais do que 10 salários mínimos que estava nas ruas ontem. Entendendo assim, né, o que o senhor está explicando, o senhor não acha também que essa crise econômica, que de certa forma se agrava também com a crise política que nós estamos vivendo no nosso país, né, porque elas estão diretamente ligadas, o senhor não acha também que isso também leva as pessoas às ruas? Eu penso que talvez o fomento, o motivo seja o político, né, mas as pessoas estão sentindo talvez no bolso o agravo da crise política que vem na economia. O senhor não acha que isso também motiva e de certa forma gera um desagrado da população? Não somente, talvez, isso como que o senhor colocou? Olha, quem foi às ruas são os menos atingidos pela situação econômica do país. Infelizmente, quando tem desemprego, não é o empresário, não é o banqueiro. Quem é atingido são os mais pobres. Esses não foram para as ruas. Então, o que nós precisamos é que a nossa oposição tenha projeto para o país. Pode contribuir. A oposição é salutar em qualquer democracia. Tem que ter projeto. Ela não tem projeto. O único projeto é, com mentiras, tentar derrubar a presidenta legitimamente eleita. Então, por isso que nós chamamos disso de golpe arquitetado para colocar as pessoas na rua. Mas eu tenho segurança de que as instituições estão funcionando. Eu acredito no Supremo Tribunal Federal. Ele vai tomar as medidas legais nesse país, porque se deixar por conta dos partidos de oposição, do quanto pior, melhor, não melhora e nós não vamos superar essa crise que está aí. Ela já foi muito pior. Se nós fôssemos tirar os prefeitos, os governadores, porque a gestão não está boa, nós tínhamos que fazer impeachment quase todo mundo nesse país. Então tem que respeitar os resultados das urnas. É isso que nós estamos lutando tanto e lutamos tanto para ter essa liberdade. Tá certo. Presidente, quero te agradecer muito por essa entrevista, por estar aqui conosco no programa Jogo Limpo, falando sobre esse momento que a gente vive no nosso país, né, conjuntura política nacional, né, dessa situação que a gente está vivendo. Né? Muito obrigado, viu?
Eu é que agradeço e estou à disposição. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo e nesse terceiro e último bloco a gente conversa com o deputado federal Max Filho do PSDB. Deputado, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado, amigos. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Prazer é nosso recebê-lo. Deputado, momento de turbulência política e econômica no nosso país, né? É verdade, né? Nós estamos atravessando uma fase muito ruim na política nacional. O Brasil vive esse momento de letargia, né? A sua economia degringolando, todos os indicadores que eram para ser favoráveis estão despencando, né? É a pior recessão que o Brasil enfrenta ao longo da sua história, desde que se passou a construir a série histórica, se passou a construir estatística na economia brasileira. Nunca antes na história deste país nós enfrentamos um momento de depressão na economia tão grande. E a crise que é econômica também é crise política, porque nós temos conduzindo importantes instituições no país, a presidente Dilma, que se elegeu, né, numa propaganda enganosa, prometeu o céu e entregou o inferno, e nós temos dirigindo as casas legislativas do país o Eduardo Cunha e o Renan Calheiros. Então é uma fase muito difícil, uma crise da política, uma crise da economia que só podemos enfrentar com o povo na rua. 3,5 milhões, segundo a PM, né, em todo o país, mais de 6 milhões, segundo os organizadores, e aqui no Espírito Santo, a maior em proporção, né, 120 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. Um número expressivo. Em São Paulo, a maior manifestação desde as diretas, 1.400.000 pessoas. As pessoas estão realmente revoltadas. Eu acho que estão no limite, não é, deputada? O mote principal foi o combate à corrupção, né? Quer dizer, a Operação Lava Jato sendo prestigiada, a atuação firme de um juiz federal que tem enchido o coração dos brasileiros de esperança de que o combate à corrupção vai se fortalecer nesse país, mas sem dúvida que alimentado muito pela situação da economia. Nós estamos sentindo isso de forma geral, então termina sendo um combustível importante. A intolerância com a corrupção no Brasil e essa corrupção cobrando um preço caro da população. Haja visto o fato de que o governo federal não fala em outra coisa a não ser aumento de impostos. Quer dizer, o povo brasileiro assistindo esse desmando, essa roubalheira, o dinheiro público se esvaindo pelo ralo da corrupção e ainda o governo querendo cobrar mais impostos de um povo que está, né? Está com a corda no pescoço, mais, né? Que já estourou o seu limite em termos de carga tributária, para não ver a correspondente prestação de serviço do Estado brasileiro em favor da sua gente e do seu povo. Então inverteu-se no Brasil, porque o Estado existe em razão do povo que temos. E aqui no Brasil parece que o povo brasileiro existe em razão de um Estado pesado, anacrônico, que não presta serviço mais à população brasileira. Deputado, o senhor faz parte de um partido que hoje é o maior partido de oposição do nosso país ao governo federal, né, o governo do PT. Como que o PSDB, né, se articula e se prepara para esse momento após essa manifestação, né? Mas seja muito recente ainda, mas como que o senhor enxerga que o partido vai se posicionar após essa grande demonstração de insatisfação mesmo do povo brasileiro? Foi muito feliz a fala do juiz Sérgio Moro no dia da manifestação, dizendo que nós precisamos cortar na própria carne, né? Então todos os partidos, eles têm que ouvir a voz rouca das ruas, né? A rua não tem dono, a rua pertence ao povo. É claro que o PSDB é um partido que quer aprofundar as conquistas democráticas, foi um partido que apresentou uma alternativa ao Brasil na última eleição, falando a verdade ao povo brasileiro, sem esconder a realidade que nós estamos vivendo aí atualmente. E o PSDB é, de fato, uma alternativa de poder a esse modelo que nós estamos assistindo hoje no país. Claro que o enfrentamento deste momento passa por uma virilidade, né, uma força
uma firmeza nesse combate, mas respeitando, sobretudo, os limites da Constituição Federal. Não há salvação para o país fora da Constituição Federal. Deputado, em relação ao impeachment, né, da presidente Dilma, até muito se dizia no dia do protesto, né, que a população cobra pelo menos 3 possibilidades da presidente. Ou a renúncia, ou o impeachment, ou mesmo, talvez... o TSE caçar. O TSE, né, fazer a cassação da chapa, né? Que gostaria, inclusive, o vice-presidente também da República, Michel Temer, que compõe a chapa junto com a presidente. Você acredita que esse movimento acelere o processo de impeachment na Câmara dos Deputados com essa pressão popular? Eu não tenho dúvida, porque há 2 semanas antes do protesto, do último protesto, no Congresso era dado como certo que Dilma e o Temer seriam cassados pelo TSE, mas essa cassação viria em 2017, que aí não teria mais o Cunha para assumir a presidência da República, teríamos novas eleições de forma indireta para eleger o presidente que iria tapar o restante do mandato da Dilma, que tem até 2018. Só que após a delação premiada do Delcídio Amaral e após, seja a condução coercitiva do ex-presidente Lula, seja o pedido da sua prisão preventiva, seja agora, com muito mais força ainda do que esses 2 fatos anteriores, a população indo para a rua, claro que isso precipita um processo onde vai se buscar uma solução o mais imediatamente possível. É preciso que as instituições que são sensíveis à voz das ruas possam dar uma resposta ao nível e à altura e uma resposta rápida a esse clamor popular que já produziu a maior manifestação da história democrática do país. É a maior manifestação, a maior até do que as diretas, que foi, sem dúvida, até então, era o maior movimento popular da história brasileira, perdendo para esse último, né? Então, a gente espera realmente que os movimentos, né, principalmente lá em Brasília, se caminhem para isso, né? Uma solução. Afinal, o povo não aguenta mais essa crise econômica, como o senhor disse, agravada pela crise política, né? Digamos assim, desse desequilíbrio mesmo político que a gente vive no nosso país. Enquanto a presidente Dilma estiver lá, o Brasil, a chance de reação é muito difícil e nós teremos que suportar mais 2 anos e meio nessa crise até uma nova eleição presidencial para aí a gente virar essa página. É muito tempo. Acho que a população brasileira não está disposta a pagar esse preço. Tá certo. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista. Prazer recebê-lo mais uma vez no nosso programa. Muito obrigado, viu? Esse foi o nosso programa de hoje, né? Encerrando o nosso programa conversando com o deputado federal Marques Filho, do PSDB, um pouco sobre essa conjuntura política e econômica que vive o nosso país. E agradecendo a sua audiência e a sua companhia, a gente encerra aqui o programa Jogo Limpo de hoje. Obrigado pela sua companhia, lembrando que o nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, com 2 reprises diárias aí durante uma semana, às 11h30 da manhã e 7h30 da noite. Obrigado pela sua audiência, até semana que vem. Tchau, tchau.